Porque a intercessão profética, ela sempre aconteceu na igreja, especialmente na vida dos santos. E eu trouxe aqui um episódio que aconteceu na vida de Santa Gema Galgani. O bom está ali me mostrando, eu sou devoto dela, estou aqui com a relíquia dela no meu bolso, né? Porque na verdade é uma cruz que eu ando, tem 7 relíquias de 7 santos aqui dentro. Então são santos da minha devoção, que para onde eu vou eles estão comigo. E Santa Gema, no livro da biografia dela, que o seu diretor espiritual escreveu, aquele que a acompanhou, e quando ele foi escolhido por Deus, mas também Deus mostrou em intercessão profética para Gema quem seria. Ela não conhecia aquele padre, mas ela vislumbrou, ela viu o rosto, ela viu quem era o padre, e ele foi enviado para acompanhá-la. Porque se tinha uma dúvida muito grande, se o que aquela menina vivia era de Deus, era coisa da cabeça dela, humana, feito pela cabeça, produzido no corpo dela, pela cabeça, ou era coisa do diabo. E a igreja é muito prudente, e a igreja indica esse padre experiente, espiritual, para acompanhá-la. E no primeiro dia que ele chega na casa dela, a primeira coisa que ele vê, encontra uma jovem com um semblante angelical, humilde. Ele logo se encanta por ela, mas ele não podia se encantar simplesmente com a aparência. Era uma quinta-feira, e geralmente nas quintas-feiras Santa Gema tinha êxtases espirituais, começava a verter sangue das chagas que ela trazia, os estigmas. E num dado momento, na hora do almoço, Santa Gema sentiu que ela teria uma manifestação daquela do espírito, e ela vai embora para o quarto. E a mãe adotiva dela fala com o padre: vai lá para você ver. E o padre chega no quarto. Ela está num estado de êxtase. E o que o padre vê? Eu anotei aqui na minha cola. Ela num combate de intercessão pela salvação de uma alma, de um estrangeiro, que ela encontrou em Lucas. E ela começa a discutir com Deus em intercessão. E ela diz assim para Deus: já que viste Jesus, eu pedir-vos-ei de novo pelo meu pecador. É vosso filho e meu irmão, salvai-o. E ela disse o nome desse pecador para Jesus. Era um estrangeiro que ela tinha conhecido em Lucas, a quem muitas vezes levava uma inspiração, levada por uma inspiração interior. Santa Gema teve uma inspiração interior, porque esse estrangeiro era tido na cidade de Lucas como um bom cristão. Mas quando Gema se aproximou dele, ela viu espiritualmente que ele não era o bom cristão que todo mundo pensava que ele era. Ela teve uma inspiração interior, e ela o advertiu de viva voz. Ela escreveu para ele que ele tinha que se converter, que ele colocasse em ordem a consciência dele, que ele não se contentasse com a boa fama que ele tinha ali naquela igreja, no meio dos cristãos, de que ele gozava diante do povo. E naquele combate, Jesus fica indiferente aos pedidos de Santa Gema. E ela percebe que havia uma decisão no coração de Jesus de tratar aquele pecador não com misericórdia, mas com um justo juiz. E Gema continua a intercessão. Palavras dela, porque o padre anotou. Por que é que hoje não me ouvis, ó Jesus? Tanto fizestes por uma só alma, e esta o Senhor está se recusando a salvá-la. Salvai-a, Jesus, salvai-a, sede bom. Jesus, não me faleis assim, porque Jesus respondia a ela com dureza na intercessão.
Na boca de quem é a misericórdia, esta palavra eu abandono. Não soa bem, Jesus. Não deveis pronunciá-la. Olha a ousadia da intercessão. E agora quereis medir a quantidade dos nossos pecados? Não me ouvis? A quem eu hei de recorrer então? O Senhor derramou seu sangue por ele, assim como por mim. Salvastes a mim, Jesus, e não vai salvar a ele? Não me levantarei daqui. Ela diz para Jesus: eu não me levantarei daqui enquanto o Senhor não salvá-lo. Fala comigo, Jesus. Diga que o Senhor vai salvá-lo. Eu me ofereço como vítima por todos, mas em particular por ele. Prometo-vos que nada vos hei de recusar. Dai-me a alma desse pecador, Jesus. É uma alma, pensai nisso, Jesus. É uma alma que vos custou muito. Virá a ser boa e há de corrigir-se. E Jesus continuou determinado em fazer justiça. Mas Gema continuou insistindo na intercessão. Diga comigo: intercessão é insistência. Mesmo que eu não veja a resposta imediata. Diga: mesmo que eu não veja a resposta imediata. Mas na fé, eu preciso seguir, acreditando que a resposta de Deus virá. E ela continuou: eu não procuro a vossa justiça, mas a vossa misericórdia. Por quem sois, Jesus? Ide ter com esse pobre pecador e dai um terno abraço ao seu coração. Vereis que ele se converterá. Experimentai ao menos. Ouvi, Jesus. Vós, como dizeis, tendes multiplicado o assalto para o ganhar, mas nunca lhe chamaste vosso filho. Experimentai, Jesus. Dizeis que sois seu pai e que ele é vosso filho, e vereis que a este doce nome de pai o seu coração endurecido há de abrandar-se. E Jesus apresentou para Gema todos os motivos da sua severidade, que eram as faltas desse pecador, uma por uma. E ela foi repetindo em voz baixa, e aquele sacerdote foi escutando as faltas daquele pecador que Gema estava intercedendo por ele. E depois que Jesus lhe revelou as faltas, diz o padre no livro da biografia de Santa Gema, que ela ficou abatida, porque via que eram graves. Mas de repente, diga comigo, de repente, e precisa ser assim, eu não posso desistir, eu preciso ser insistente, porque intercessão é se colocar entre Deus e o outro, Deus e as outras realidades, interceder e as outras, e ela se colocou. De repente se dissipou o abatimento e ela voltou para a luta. Eu sei, Jesus, que ele vos ofendeu muito, mas não vos tenho eu te ofendido ainda mais, e não obstante tendes usado de misericórdia para comigo. Eu sei, Jesus, que ele vos fez chorar, mas neste momento não deveis pensar nos seus pecados, deveis sim pensar no vosso sangue derramado. Que bondade tens tido comigo, Jesus. Usai para com o meu pecador, eu te peço, das mesmas delicadezas de amor que tens tido comigo e que eu tenho sido objeto, usai com ele. Lembrai-vos, Jesus, que o que quero no céu, o que eu quero é ele no céu. Triunfai, eu te peço, pela vossa caridade, pelo vosso amor.
Mas o Senhor permaneceu inflexível. Mas ela não desistiu. E ela retomou com força ainda maior a intercessão. Olha para quem está do seu lado e diga: aguenta firme. Diga para quem está do outro lado: aguenta firme, desiste não. Agora veja quem é orientado pelo Espírito Santo. O que faz? Olha o golpe que Gema dá em Jesus. Bem, eu sou uma pecadora, e não podereis encontrar ninguém pior do que eu. Vós mesmo me disseste: não, eu não mereço. Confesso, não mereço que me atendais. Mas eu te apresento agora, porém, uma outra intercessora, a vossa própria mãe. Que vos pede em favor dele. Ides dizer para a vossa mãe que não irá salvar esse pecador? Ides dizer para a vossa mãe que não irá salvar esse pecador? Olha a ousadia da intercessão. Jesus, você vai, a gente fala aqui de uma maneira simples, né? Popularmente, pede à mãe que o filho atende. E Santa Gema vai dizer para Jesus: você vai dizer, aí eu estou usando aqui a nossa linguagem, que é uma linguagem bem da época que a tradução do livro que eu li da biografia fala. E dizer para vossa mãe que não irá salvá-lo, certamente a ela o Senhor não poderá fazer isso. E agora dizei-me, Jesus, que o meu pecador está salvo. Desta vez, Gema alcançou a vitória. O misericordioso Senhor concedeu a graça e a cena mudou de aspecto. Com um ar de alegria indescritível, Gema exclamou: está salvo, venceste Jesus, o Senhor triunfa sempre. Gema, em intercessão profética, contemplou que aquele cristão que todo mundo elogiava estava condenado, e ela se posicionou em intercessão pela salvação da alma daquele homem. E ela enfrentou uma grande batalha na intercessão, porque Jesus revelou para ela toda a gravidade das escolhas erradas que ele havia feito. E ela insistiu, e quando ela viu que por sua força, na sua condição de pecadora, ela não conseguiria, ela invoca a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, e diz: aquela que é pura, que não tem pecado e que é a sua mãe, Jesus, a ela o Senhor não negará a salvação dessa alma. E o que acontece? Gema, com a ajuda da Virgem Maria e com a misericórdia de Jesus, conquista aquela alma. O padre volta para o quarto, porque ela sai do êxtase espiritual. O padre volta para o quarto e ele começa a ficar maravilhado com tudo aquilo que ele ouviu. Daí a pouco bate-se na porta. A mãe adotiva de Gema abre a porta e um homem aos prantos chega naquela casa e diz: eu fiquei sabendo que tem um padre aqui e eu preciso me confessar. Sabe quem era o rapaz? O estrangeiro que Gema estava intercedendo por ele. Ele se ajoelha aos prantos e começa a confessar os pecados, cada um daqueles pecados que Jesus revelou para ela, e ela foi falando baixinho, e que o diretor espiritual foi escutando. Ele foi confessando apenas um. Ele se esqueceu, e o diretor espiritual falou: e esse? Ele disse: como o senhor sabe? Jesus já havia revelado
o caminho errado que você estava. E naquela hora ele deu absolvição dos pecados daquele homem, e aquele alvo da intercessão profética de Santa Gema foi salvo pela misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem Maria.